Boa noite. Hoje nós estamos com mais um episódio sobre a Assembleia. Nessa temporada, nós já fizemos um primeiro episódio com uma introdução e dicas bem iniciais sobre esse tema, mas hoje nós sentimos a necessidade de aprofundar o tema conforme os estudantes avançaram nos estudos, né? Chegaram muitas perguntas, muitas sugestões, e aí para isso nós convidamos duas estudantes incríveis que vão contribuir muito para aprofundarmos mais ainda essa história toda da Assembleia. Meninas, podem se apresentar. Bom, olá, meu nome é Rafaela, eu sou do 3º ano do ensino médio e eu tô no colégio desde o meu primeiro ano, ou seja, há 2 anos atrás. Oi, gente, meu nome é Giovana Fernandes, eu faço parte do secretariado administrativo do Becamum. Eu sou do 2º ano do ensino médio e entrei na escola ano passado, no primeiro ano. E para complementar e acrescentar muito conteúdo nesse papo, hoje nós temos a honra de receber a Patrícia. Oi, Olá, Paty. tudo bem, Mi? Tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite, família. Boa noite a todos. É sempre uma honra fazer parte dessa mesa, né? Eu já perdi as contas de quantos episódios aí já fiz parte, mas sempre que resolvo estar junto ou dizer sim para o convite de vocês, é sempre uma honra estar aqui. Que bom, então vamos lá, porque eu tenho uma lista gigante de perguntas que nós recebemos de alguns estudantes do 9º ano. Recebemos uma contribuição muito especial da nossa estudante Gabi. Isso. Aliás, muito obrigada, Gabi, as suas contribuições foram muito pertinentes e espero que as meninas consigam responder o máximo possível de dúvidas. E para vocês que estão em casa nos assistindo nesse momento, conforme as dúvidas forem surgindo aí também, vocês podem colocar aqui nos comentários que nós vamos fazer o possível para respondê-las o mais rápido possível, né, meninas? Com certeza. E uma outra coisinha, se esse assunto te interessa de alguma maneira, ou se você conhece pessoas que se interessem por esse assunto, você pode compartilhar o link do nosso podcast, curtir, que isso nos ajuda muito a continuar com o nosso trabalho, tudo bem? Então, vamos lá. Meninas, antes de entrarmos nas dúvidas do 9º ano, eu preciso que vocês aprofundem um pouco mais as funções de cada cargo dentro da Assembleia, Certo. ok? Quem quer começar? Quer falar? Vou falar, então. Então, vamos se dividir assim. Você fala dos secretariados e eu falo sobre as outras funções, pode ser? Certo? Certo. Então, vamos lá. Dentro da Assembleia, a gente é dividido em alguns cargos. Todos os estudantes ou são delegados, ou fazem parte da mesa, ou são staffs, ou são jornalistas. E são as funções mais importantes da Assembleia. São 4 funções no 4 geral. funções, tá. Isso. Tem o delegado, que é a maioria dos estudantes são designados como delegados, que é quando, por exemplo, um aluno ele recebe um país para representar. Então, nesse sentido, quando ele recebe um país para representar, não significa que ele é o país, mas ele é um representante, de fato, daquele país num determinado tema. Então, por exemplo, esse ano a gente tem 7 comitês, que são os temas que a gente vai discutindo, e os delegados são atribuídos os países de cada comitê. Então, vamos supor que a gente tem os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O que ele vai discutir? A Segunda Guerra Mundial com o posicionamento dos Estados Unidos. Então, essa é a função do delegado, meio que representar um país que foi designado para ele naquele sentido. Certo. Nós temos os jornalistas. Os jornalistas são os estudantes que ficam geralmente sentados do lado da mesa e eles vão reportar tudo o que aconteceu no comitê. Eles são responsáveis por escrever, de fato, no jornal, explicando exatamente tudo o que aconteceu no comitê. Isso é divulgado depois nas nossas redes sociais, para os pais, né, para os pais terem ciência do que aconteceu. Esse trabalho é o trabalho jornalístico, que são os jornalistas também. E até mesmo para os estudantes dos outros comitês Exato. conseguirem ter uma ideia do que aconteceu, né? Exato. Porque é um evento tão interessante que eu imagino que um delegado está aprofundando muito nas questões do seu comitê e ao mesmo tempo está pensando, nossa, o que será que está acontecendo nos outros? sim, exatamente. Né? Na hora do lanche, na hora do intervalo, a gente percebe Sempre muito tem essa isso, né? conversa. Essa Exato. conversa. Eu e a Gi mesmo, né, Gi? E ano passado também, uma coisa que aconteceu foi no tribunal, que eu acho que o Putin foi mandado pra Pra Lua, Lua, alguma coisa assim. verdade. E a gente só ficou sabendo por causa dos jornais que a gente Exato. espalhou pela escola.
com o que os jornalistas mesmo do comitê fizeram. Foi Exato. muito legal. Foi muito legal. E aí, esse trabalho do jornalista, né? Tem um jornalista para cada comitê. Então, se esse ano nós temos 7 comitês, é um jornalista por cada comitê, né? Para cada Aumentou o número de comitês esse ano? Aumentou. Tem Porque muita nós gente tínhamos 3 ou 4 comitês, não era isso? Na primeira e na Não. segunda edição? Quantos Na comitês primeira- eram? Você tem esse histórico? Se Então, não tiver, ano não tem passado- problema. Ano passado eu sei que foram 6 comitês. Ah, 6, tá. Isso. Aí esse ano precisou aumentar pela quantidade de alunos que realmente a gente conseguiu, tanto de escolas convidadas, quanto esse ano a gente tem 9º ano também, né? Então é Sim. 9º, 1º, 2º e 3º. E então eles são separados por 9º A, 9º B, 1º A, 1º B. Então precisou de um comitê a mais para organizar essas pessoas da melhor forma. Então esse ano Legal. teve que ter um a mais. Você tem aí na sua mente, nesse momento, os 7 comitês? Sim. Sim? Sim. Pode nos contar? Claro. Eu faço parte do secretariado acadêmico. Então, meio que é realmente a minha função, Tá. essa parte dos comitês. Então, a gente tem a militarização do Ártico e a busca por recursos naturais. E os delegados, eles vão discutir sobre a militarização do Ártico. O Ártico está sendo militarizado, estão enviando tropas para tentar pegar essa região só para um país, para 2 países. Então, eles vão discutir sobre essa militarização e os recursos naturais, que também estão sendo explorados lá no Ártico. Então, tem esse primeiro comitê. Nós temos o Comitê dos Conflitos do Oriente Médio e a questão da imigração forçada. Os conflitos do Oriente Médio são os que estão acontecendo ou que já aconteceram lá no Oriente Médio. E a imigração forçada é a questão das pessoas que sofrem durante essas guerras, que vão para os outros países para tentar um refúgio. E às vezes acontece de forma forçada. Eles são forçados a saírem do país deles por conta que estão em guerra. Então eles vão discutir sobre isso. Nós temos a Segunda Guerra Mundial, que eles vão discutir, é um comitê histórico, então eles vão ter que discutir durante o período da Segunda Guerra mesmo, Que é 1943, 1943, até 1943, Isso. que eles vão poder discutir sobre. Nós temos, que inclusive, qual que vai ser o seu comitê, Gi? Eu vou ser do BRICS. Do BRICS. O BRICS é o nosso comitê econômico, que ele vai falar sobre a desdolarização do comércio internacional. Então, a gente sabe que o dólar é usado como uma moeda referencial aí no mundo, e o comitê vai discutir sobre tirar o dólar da ascensão que ele é no mundo, né? Além do BRICS, da entrada do BRICS, da chegada do BRICS, que é o bloco econômico que o Brasil faz parte. E esses 2 últimos comitês a gente vai conseguir estudar muito, né? Porque, tá Muito. acontecendo as coisas no Irã, em Israel. Exato. E agora com essa taxação do Trump. Então, assim, muitas coisas Muito podem mudar atual. até o dia São efetivo temas da Assembleia, muito né? atuais, né, Muito meninas? atuais, muito Nós atuais. temos, assim, de um lado, um comitê muito histórico, Uhum. em que o estudante vai ter que voltar muito no tempo para entender essa situação econômica, histórica, naquele período. Exato. E temos aí esses comitês tão atuais. Que incrível isso, Muito né? legal. A gente conseguiu fazer essa distribuição. Isso. Então, a gente também tem o tribunal, que foi o que a gente falou. Agora que o Israel está em guerra, o tribunal a gente vai julgar o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Que, inclusive, eu vou ser Israel, vou representar Israel nesse comitê. Boa sorte. Obrigada, Gi. Tô meio tensa, mas vai dar certo. Então, é um comitê que a gente vai também discutir sobre a atualidade. É o que o Benjamin tá cometendo agora, os crimes de guerra, ou não, a gente vai ter que julgar ele dentro do tribunal. Nós temos o comitê de inglês, que é o impacto das novas tecnologias nos direitos humanos, que em inglês é The Impact of New Technologies on Human Rights, que eu tive que fazer o comitê inteiro lá do guia de estudos. Uau! E a gente vai, o comitê em inglês é 100% inglês. Então, todos os estudantes precisam falar inglês dentro desse comitê. E eles vão abordar sobre a tecnologia. Como que a tecnologia está se alastrando. Porque tem países, atualmente, que estão restringindo o impacto da tecnologia no país. Tem gente que não está mais apoiando as novas tecnologias, a inteligência artificial, porque enxergam como um erro. Então, eles vão discutir isso. Cada país tem sua posição, né, seu posicionamento, Uhum. e eles vão discutir sobre esse impacto. E Falta um. falta um. É o a proteção da ONU. Proteção da ONU. Certo. Que eles vão discutir sobre a adesão de novos países. Tem alguns países que estão sendo cogitados por sair da ONU, da Organização das Nações Unidas, e países que estão sendo cogitados para entrar na ONU, como, por exemplo, a Palestina, que é um caso super atual também da guerra. Então, os delegados vão ter que discutir isso, as novas mudanças da ONU. Quem entra, quem sai. Quem entra, Eu quem imagino sai. que nesse vai ser muito importante as alianças, né, entre as Total, nações, sim, total. os correios diplomáticos, que nós vamos falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Sim, com né? certeza.
Agora, voltando um pouco Nos cargos. nos cargos, dentro da eletiva, a gente tem 3 secretariados, sendo ele o geral, que é o que cuida da parte maior, que é realmente que tá no topo em uma hierarquia. Tem o secretário executivo, que são aqueles que se comunicam com outras escolas, com os patrocinadores, com os patrocinadores, né? Isso. E o secretariado, são 4 secretariados, 4 né? secretariados. O secretariado acadêmico, que é o que a Rafa cuida, que ela cuida toda essa questão com os alunos, dos estudos, dos guias de regras, guias de estudos, e os comitês. E o A secretário... definição dos comitês, então, é feito por esses secretariados. Isso. Certo. E as definições dos países também você Isso, cuida, né? Isso. Dos Então, assim, jornalistas, dos só explicando um staffs. pouquinho melhor, seria a definição de qual nação cada estudante vai receber para defender, Isso, certo? tanto staff, jornalista, mesa, e aí tudo isso é feito com um secretariado geral, que é a Bia e a Raquel que participaram do nosso... Da Da primeira primeira edição. edição do podcast Sim. desse E o ano. último é o secretariado administrativo, que eu faço parte, que a gente cuida das redes sociais. Então, todos os posts, os reels, os TikToks, o site, todas essas plataformas de informação, nós que cuidamos, nós que fornecemos as informações para serem postadas. Inclusive, é uma das maiores formas de estudo, porque é super acessível. Você pode entrar no Instagram e procurar o post que você quer, inclusive com os cargos de delegado, de jornalista. Para quem está em casa e ainda não segue esse Instagram, qual é? É o Becamon. Gente, Underline. Becamon Underline. Tá. Mas assim, também no próprio Instagram do Beca, do colégio, a gente vai divulgar alguns reels Tem lá. explicando algumas coisas, inclusive com dicas de como se preparar para o evento, por que esse evento é tão importante e como ele agrega na nossa vida. É só acompanhar as redes sociais que você vai dar um passo a mais do que os outros delegados, as outras pessoas. Exatamente. Uau, vocês estão trabalhando muito, hein, menina? Bastante, bastante. E não acabou ainda, não. Eu Ah. falei dos delegados, temos as mesas, os staffs e os jornalistas. Isso, então Bastante agora cargo. fala um pouquinho para nós sobre a função dos staffs no evento. Certo. Que eu sei que é uma função importantíssima, Total. mas se você puder desmembrar tudo isso para nós, eu te Sim. agradeço. Então, vamos lá. Os staffs são aqueles responsáveis realmente pela organização 100% do evento. Então, os staffs são aqueles que acompanham as pessoas em todas as fases, em período de sair da sala, quem que acompanha é um staff. É extremamente importante a presença do staff ali em todos os comitês. Cada comitê tem 2 staffs, então realmente é bem importante, porque um cuida meio que da parte interna ali do comitê, o que fica no comitê, e um que precisa acompanhar algum aluno, que precisa sair, que precisa acionar as secretárias, né, em algum momento ali de crise, em algum momento tenso ali, esse período é o dos staffs. Então, Você tocou num ponto importante que eu vou precisar voltar nele daqui a pouquinho. tá bom. Precisamos aprofundar mais nessa questão das crises, tá bom? Ótimo, tá ótimo. E aí, então, os staffs cuidam disso, além de auxiliar o delegado naquele período de debate. Então, às vezes, o delegado precisa ir ao banheiro, precisa que a garrafa seja enchida, e para ele não sair, para não atrapalhar o desempenho do debate, o staff é o que Auxilia auxilia nesse momento, exato. Mas também o staff precisa criar depois um relatório do comitê. Então, é extremamente importante a presença ali do staff dentro dos comitês, tanto que a gente, como eu falei, temos 2 staffs por comitê. Então, realmente, a presença deles é importante. Inclusive eles que ajudam, né, a organizar o evento, Isso. pra deixar tudo bonito, pra Eles receber os vêm no delegados. dia as de outras manhã. escolas. Eles vão São pra todos escola eles. antes do evento acontecer pra ajudar na organização, porque a gente precisa organizar as salas. As salas são todas decoradas, todas enfeitadas de cada comitê. Então, os staffs também ajudam a pegar as mesas, a decoração E eles são uma também. espécie de assessor, né? Total. Sim. Eles Exatamente. assessoram ali, eles recepcionam pessoas que vêm de outra outros escola. colégios, né? E Isso. explicam o que está acontecendo ali Isso. pelos corredores, Isso. para quem se perdeu Os em algum mediadores, né? momento. Isso. São comunicadores, Isso, exatamente. Então, essa é a função dos staffs. certo? E aí nós temos também os jornalistas, que já foi falado, mas Sim. nós temos a mesa. A mesa, como eu também já tinha dito um pouco mais no outro episódio, mas a mesa é aquela pessoa que realmente media o debate. A mesa fica ali no centro e é a partir da mesa que os delegados podem se comunicar. Então, a mesa é a parte soberana, realmente, do debate. A mesa dá todas as ordens do comitê para os delegados. Então, tudo que o delegado vai desempenhar ali é meio que feito pela mesa.
Então, a mesa também é responsável pelas crises, que a gente vai comentar daqui a pouco. Uhum. A mesa é responsável pelo tempo de fala dos delegados. A mesa é responsável por toda a organização. Então, tudo que o delegado faz ou deixa de fazer é de responsabilidade da mesa. Então, é o órgão responsável ali durante o debate. Esses são Uau. os cargos. Eu já disse uau, acho que 3 vezes nesse episódio, porque realmente eu estou muito impressionada, né? Você fica com essa sensação também, Paty? Eu acho que assim é de um orgulho, é encantador, porque a gente fica assim pensando, né? Estudantes realmente atuando com grande protagonismo aí nesse processo, né? Porque Sim. liderar pessoas, né? Que é super tranquilo, né? Praticamente ali uma Tranquilíssimo. organização de um grande projeto Sim. que traz ali diversas habilidades que estão desenvolvendo, né? Muitas. E que aí, na hora que for para o mercado de trabalho, estão É. muito bem Eu acho que preparados, Faz Sim. muita né? diferença participar desse projeto. Muita diferença. É muita coisa que a gente aprende, é muita coisa que a gente desenvolve durante todo esse percurso. Desde o primeiro dia de eletiva até o último dia de assembleia, até o encerramento. É muita coisa que muda. Exato. Né? E assim, principalmente por eu e a Gi sermos alunas do ensino médio, a gente entende um pouco mais esse peso. Além de, por exemplo, eu já estou no meu último ano do ensino médio. Então, eu já tenho o meu currículo, né? De fora da escola, para poder divulgar nos meus trabalhos pessoais. E eu consigo utilizar a Assembleia como parte do meu currículo. E é algo muito bem visto pelas empresas, Que pelo legal. mercado de trabalho, né? Porque é uma experiência a mais, né? Muita gente pensa que a Assembleia é só Um projeto da de escola. nota, né? Que você vai ganhar nota, que você vai perder nota. Mas, na verdade, o projeto é muito mais que isso. A gente agrega muitas Sim. coisas. Eu mesma aprendi, nossa, muitas coisas com a Assembleia. Por isso que eu tenho tanto esse carinho, essa paixão pelo projeto. E fora uma experiência acadêmica, é a experiência mesmo de você participar, de você conhecer Sim. pessoas novas, de você abordar assuntos que talvez você nunca imaginaria abordar em Exato. outro momento. Por exemplo, ano passado eu participei do comitê que abordava sobre energia nuclear. E eu fui a Israel. Um país super difícil, né, de debater sobre essas coisas. E aí aconteceu isso de Israel, Irã, Estados Unidos. Eu me vi sabendo tudo o que estava acontecendo, sobre o que era ogiva, o que era isso, o que era aquilo. Eu falei, gente... Isso E em numa Assembleia sinergia não muito teria. dinâmica, né? Então, quer dizer, não é aquela aula expositiva que eu vou trazer esses Sim. conteúdos para debater, mas uma proposta ali de projeto, de uma Exato. maneira diversificada, com metodologias ativas, Sim. né? Eu acho que uma contribuição importante da gente mencionar aqui é a Giovana Pioli, que participou da Do ano passado. segunda edição, Isso. não é? Como secretária-geral. Ela está no mercado de trabalho, né? Termina o ensino médio, aí vai para a faculdade, mas aí a gente também abre as portas para o mercado de trabalho, né? E ela me mandou recado, logo que eu acho que a gente estava ali meados de fevereiro desse ano, mas ela mandou um áudio lindo. E ela falou: Paty, participei de um processo seletivo. Paty, eu passei, eu tenho certeza que foi todo esse trabalho realizado, essa experiência que eu tive na Assembleia, porque ela se destacou perante certeza. Sim. o processo que estava lá acontecendo dos candidatos, né? Então é onde a escola fala, poxa, que bacana, porque Sim. esse é o objetivo principal de todos nós, né? Que Com vocês se certeza. desenvolvam e possam depois colocar tudo isso em prática aí na vida de vocês, Com tá certeza. certo? Com certeza. Nossa, eu fiquei emocionada de novo. Porque como é bonito, né? Essa percepção da Rafa, que já está aí no meio do caminho entre o colégio e o mercado de trabalho, e essa segurança que ela já tem, né? Em saber que ela vai ser um destaque. Exato. Né? Imagina, você competindo de repente com um adolescente ou com um jovem que só estudou daquela maneira muito tradicional, aprendeu todo o conteúdo somente através dos livros. Não estou desvalorizando esse Sim. tipo de estudo de forma alguma, ele é muito importante, mas é o que vocês estão realizando num primeiro plano. Esse estudo através dos livros, do material, das pesquisas, da Exato. investigação, para poder participar de uma imersão e aplicar todo esse conteúdo. Mas é o que Exato. você muito fala, Né? né, Mi? É o melhor Sim. dos dois mundos, Sim. né? É o que você costuma sempre Sim, comentar. isso é muito importante, né? E como é gostoso perceber que eles já têm essa consciência.
E foi o que né? você falou. Eu vim, antes de entrar no colégio, eu estudava num colégio 100% tradicional. A gente não tinha essas oportunidades que eu tenho no colégio, era livro mesmo, a gente era realmente bem tradicional. E eu escolhi sair para procurar um novo método, né? Para procurar me destacar realmente, porque eu sentia que nessa escola eu não tinha as oportunidades que eu recebi agora no Colégio Beca. Então, a partir do momento que eu entrei no novo colégio e já veio o projeto da Assembleia, porque quando eu entrei no colégio, era o primeiro ano de Assembleia também. Era tão novo para mim quanto para os estudantes ali naquele período. Mas para mim foi tão mágico, assim, ver que eu ia ter uma oportunidade de me destacar, de fato, num projeto, né? Então, também, assim, contando um pouco da minha experiência, né? Eu entrei no colégio, eu não sabia o que era assembleia, foi apresentado, e eu via a maneira que o projeto brilhava os olhos dos estudantes que já tinham tido um certo contato ali com a assembleia. E eu ficava, nossa, mas o que é isso, né? Eu não entendi. Então, naquele período, Por que todo mundo está tão engajado, É, né? É só uma nota. nota, é só um Aham. trabalho, né? Tipo Aham. assim, por que todo mundo gosta tanto desse projeto? E aí eu vi a letiva acontecendo, naquele período eu não entrei na letiva, não estava entendendo o que era o projeto. E aí eu recebi o país da China, na internacionalização da Amazônia. Eu falei, gente, ninguém me conhece nessa escola. Por que eu recebi um país tão importante num tema tão legal? Aham. E aí eu falei, não, preciso estudar, né? Fui designado um país desse, eu preciso estudar. Sim. Estudei. Cheguei lá, vi a galera, eu não conhecia ninguém no colégio. A galera de outra escola já tinha sido convidada. E aí eu vi esse menino que era de outra escola, representando o Brasil na internacionalização da Amazônia. Falei, não, o que é isso? O que eu tô fazendo parte, né? O que é isso? Uhum. Todo mundo com roupa formal. É muito falando grande, formal, né, muito Rafa? grande, É muito grande. grande. Eu imagino pra Gi também no Sim. ano passado, né? No primeiro ano Nossa, dela. foi assustador. Né? Porque eu também não coloquei que eu queria ir pra letiva. Mas aí eu fui chamada pra participar. E aí eu vi tudo dos bastidores. Eu falei, gente, o que é isso? Parece que eu tô num filme. Eu tô num filme. Nossa, mas é muito doido. Muito. Você fica com um medo, mas aí chega no dia e você fala, nossa, é aqui que eu quero estar. É, Não exato. quero que acabe. É um desafio que vale a pena, né, Muito, meninas? Muito. É assim, não dá pra falar que é fácil. Não. Porque não é fácil. Não é fácil. É um desafio gigantesco, né? Requer, além de tanto conhecimento, além de tanto conteúdo, requer aquilo que a Paty estava mencionando. Uma capacidade de utilizar habilidades e competências ali o Sim. tempo todo. A interação também. E né, a nas questão do pessoas. socioemocional também, né, Sim, Paty? muito presente, né? Né? Muito presente as habilidades humanas tão necessárias hoje aí, né? No mercado de trabalho também, gritando a cada dia, né? Mostrando Sim. a necessidade da gente olhar para as competências técnicas e também agora para socioemocional. Com E esse certeza. projeto eu acredito que mexa em muitas questões, né? Muito. Muitas questões de vocês, né? Muito, Importante ali muito. desenvolve resiliência, Responsabilidade. esse poder Demais. de argumentação, respeitar a opinião do outro, saber trabalhar em grupo, sem ferir as relações, que eu acho que esse é o Sim. ponto mais essencial, Com certeza. né? Que é importante ser desenvolvido também. Uhum. Então, sim, é um projeto que vem com muita força, olhando para essas competências também muito necessárias hoje. Sim. E além de tudo isso, desculpa, Imagina. a oralidade, né, meninas? Sem Eu, dúvida. como professora de língua Sem portuguesa, dúvida. já tive a oportunidade Aumento do de repertório participar de alguns, e assim, até a formalidade no uso da linguagem. E mantém com Né? a gente, né? Fica presente, a gente não esquece as palavras. É. Daqui a pouco acaba a assembleia, a gente ainda tá se vendo falando formal com os nossos pais. Sim. E meus pais, às vezes, chegaram em casa e, gente, onde vocês aprenderam essa palavra? Eu, Legal. assembleia, né? E essa questão da linguagem, ela é avaliada, né? Porque nós Sim. temos aí uma rubrica de competência. avaliação. Isso. E aí, depois, se vocês puderem falar um pouquinho disso, eu já estou com uma lista enorme aqui de coisas para vocês comentarem. Então, olha só, já falamos de todos os cargos? Já, Sim. todos os cargos. Falamos sobre os 7 comitês. 7 comitês. Certo. Uhum. Acho que podemos ir para a questão da avaliação. É possível? Claro. Quer falar, Gi? Pode falar. Pode ficar com você. Tá Você bom. ia fazer algum comentário aquela hora? Não, eu ia falar da questão da ansiedade também. Ah, tá. Que é muito presente nessa fase que a gente tá passando, né? E participando, aceitando participar desse projeto, você aprende a lidar um pouco mais com Legal. isso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E foi muito difícil pra mim, tipo, lidar com esse tipo de coisa. Só que no momento que eu entrei na sala pra começar a debater, eu falei, não vou esquecer isso, eu vou me divertir. Porque vale nota, sim, é importante a gente ter aquela nota, ter uma nota alta,
Mas é uma experiência, você conhece pessoas novas, você tá fazendo uma coisa totalmente diferente daquilo que você faz no seu dia a dia. Então, eu acho que é muita questão de você se permitir, sabe? Você aprender com aquilo e não ficar naquela pressão de, nossa, eu tenho que tirar uma nota boa, eu tenho que falar tudo certo, porque não é assim, a gente é ser humano, a gente erra, a gente pode falar bobagem e não tem problema, sabe? E a gente vai desenvolvendo nesse processo a autoconsciência, né? Porque o que é legal, assim, você foi viver essa experiência, teve a oportunidade, enfrentou esse desafio, e com isso, olha como você foi elevando a sua consciência, sabendo equilibrar a sua ansiedade, que é presente em todos nós aqui, né? Mas a gente tem que achar o ponto de equilíbrio, e você está conseguindo, Sim. né? Dentro de tantos outros desafios que a vida nos proporciona a cada dia. E no né? final do projeto a gente sente uma sensação de missão Gratidão, cumprida, né? né? É total, acho que isso é muito bom pra passar pro 9º ano, que vai começar agora, né? Sem dúvida. Então assim, gente, Tá aceitem. chegando aí. Aceitem participar, porque é maravilhoso. Vai acabar a assembleia, vocês vão falar, nossa, valeu a pena. Dá pra os respirar. estudos. Dá pra respirar. Exatamente. Não tenham medo de falar, de se expressar, de mostrar quem vocês são por meio desses países. Falem. Falem e se divirtam. Com Acho que não pode certeza. esquecer desse ponto. Com se certeza. divertir. No meu primeiro ano, eu também tava morrendo de medo de participar. Como eu tava dizendo, né? Nossa, eu tava com muito medo. Eu tava, gente, que projeto é esse? Eu não sei o que nada aconteceu. Estudei, falei, né? Venci o meu medo de falar, que era o meu maior medo ali naquele momento. Falei, me comuniquei, fiz amizades. E essa comunicação, essa minha forma de me expressar naquele momento, mesmo com medo, me levou a outra escola. Então, a escola convidada tinha 5 oportunidades de chamar 5 alunos que se destacaram. E no meio desses 5 alunos, eu fui chamada aluna nova, que com Uau. medo, com vergonha de falar, fui chamada pra outra escola. E pra mim aquilo foi muito gratificante. De tipo assim, nossa, eu venci meu medo e valeu a pena. Parabéns. Sabe? Valeu a pena. Parabéns. Obrigada. E tem que lembrar que Legal. todo mundo ali é estudante. Todo mundo é ali estudante. Ninguém tá pra aluno, julgar. né? Boa. Exatamente. Sim, Exato. mas eu entendo completamente o que vocês estão dizendo. É um projeto que exige coragem, Muita coragem. né? A Demais. coragem de tentar vencer os seus medos, né? As suas vulnerabilidades, porque todos temos. Enfrentar para ter essa sensação que a Gi descreveu muito bem, uma sensação de missão cumprida, né? Eu fui, eu estudei, eu evoluí como pessoa, eu evoluí como estudante, mas eu fui, né? Deve ser uma sensação muito frustrante não participar, desistir, faltar, Exato. né? Isso quase não acontece no nosso colégio, Isso. né? Quase não acontece. Nós temos um índice assim de estudantes que aceitam com muito entusiasmo altíssimo, Sim, mas é a muito maioria. mais gostoso, Tem aqueles né? que a gente motiva, né? Exato. Tem Dialogando, aqueles que precisam. mostrando tudo isso que a gente está Sim. mencionando E é para aqui, isso que nós estamos lá, né, Isso, Paty? Esse é o nosso exatamente. papel. para depois a gente encorajar. ter, né, esse Resultado. reconhecimento. Exato. Sim, Poxa, sim. obrigada, olha Sim. o quanto me apoiou, olha o quanto me desenvolveu, Sim. né? Então, olha só, gente, se você conhece alguém que ainda está com medo desse desafio, envie esse link estrategicamente para essa pessoa, não é mesmo? Exatamente. Eu conheci a Gi pela Assembleia, né, Sim. Gi? A gente nunca teria conversado se não teria sido a Assembleia. Sim, com não certeza. é? E a gente até criou afinidade com pessoas de outras escolas, que até Muita. hoje a gente segue no Instagram, comenta. Conversa. Ai, vai ter assembleia na sua escola, que não sei o quê. E a gente conversa, a gente criou Exato, amizade. É muito exato. louco isso. É muito E louco. olha que legal, né? Vocês já estão fazendo um network aí para o futuro, Exato. né? Porque o mundo dá muitas voltas o tempo E o todo. mundo é Daqui a exatamente pouco, isso, né? vocês estão no mercado de trabalho. E daqui a pouco alguém vai pensar assim, nossa, tem a Rafaela que se comunica muito bem, é super responsável, tem uma vaga aqui na minha empresa, né? As Exato. oportunidades, elas Vão surgem surgindo. quando nós nos permitimos, Isso, né? Participar exatamente. desses desafios todos. Exatamente. Total. É muito legal. Vamos para a avaliação um pouquinho, Vamos, então? bora. Porque temos muitos estudantes do 9º ano Com pensando dúvida, assim, né? ué, como será que eu vou ser avaliado nesse momento? Certo. Bom, então, a avaliação funciona o seguinte. Nesses 7 comitês que eu comentei com vocês, nós temos alguns professores avaliadores, que são os professores que vão dar nota para os alunos. Então, dentro da sala de aula, fica um professor lá. Então, geralmente, é por tema. Então, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, geralmente, é colocado um professor de história,
que entende um pouco do conteúdo, que sabe ali do que os estudantes vão falar, que já estudou realmente sobre o assunto para poder dar a nota. Então, o professor coordenador do projeto, que é o Marcos, que também já participou aqui com a gente, ele é o responsável por fazer essa parte das notas. Então, ele dá uma rubrica para os professores e eles vão ter que seguir. Então, por exemplo, na hora que eu for avaliar você, eu vou avaliar a sua comunicação para ver se essa oratória foi o suficiente para dar um certo tipo de registro ali para sua nota. Ele vai comunicar a forma que você está se relacionando com as outras pessoas. Ele vai avaliar a formalidade da sua fala, porque a gente não pode usar palavrão, a gente não pode usar gírias, pronomes pessoais, que foi o que eu comentei. Os delegados que, por exemplo, eu estou sendo os Estados Unidos em um comitê. Eu não posso falar como eu. Eu penso que os Estados Unidos acreditam que isso. Não. Os Estados Unidos acreditam que isso, porque eu sou uma representante ali dos Estados Unidos. Então, tudo isso também é atribuído para a nota, essa questão da formalidade. Se você tá apto ali, realmente, a prestando atenção no debate, porque tem muita gente que gosta de ficar saindo da sala, ficar bebendo água, e por isso que a gente tem os staffs, e por isso que eles também são bem importantes, assim. Eles avaliam uma parte do processo também, né? Exatamente. Então, a avaliação é feita nesse sentido. Os professores recebem essa rubrica e eles seguem essa rubrica. Tanto que também, acho que é um negócio muito legal da gente comentar, que é algo também, uma coisa meio de recompensa, né? Que no final da assembleia, a gente tem uma premiação. Que é de melhor delegado, que é aquele delegado que se destacou dentro do comitê. Delegado revelação, que principalmente os nonoanos estão competindo para essa competência aí desse prêmio. Legal. Que são aqueles delegados que nunca delegaram antes, nunca debateram antes. E a gente tem o melhor DPO. Eu não sei se esse ano a gente vai ter, mas nos anos anteriores tivemos, que é o melhor documento de posição. É aquele documento que todo estudante tem que fazer, dizendo o posicionamento do seu país perante o assunto. Então, a melhor pessoa que escreveu da melhor forma, que se explicou de forma certinha, também ganha esse prêmio. Então, a avaliação é feita mais ou menos nesse sentido. E uma coisa muito importante também de falar é a coerência com o posicionamento do seu país. Isso. Então, assim, você não pode, em momento algum, expressar a sua opinião por aquele assunto. Tem que ser sempre do país. E isso também é uma forma de avaliar, de você ganhar prêmio. Então, se o meu país tem um posicionamento que é contrário ao meu, você tem que seguir aquele posicionamento, independente se você acredita que aquele é o certo ou não. É uma coisa muito importante, por isso que a gente tem que estudar bastante a nossa posição e a posição dos demais países daquele comitê, porque você também pode... Entrar em coerência, né? Você pode questionar, se alguém estiver falando algo errado, você pode questionar qual que é a fonte daquilo, porque a pessoa pode estar colocando a sua opinião pessoal, né? Isso não pode. Prejudica. Sim. Muito. Inclusive, por isso que é tão importante desenvolver a argumentação. Isso. Durante, Também é uma desde competência. sempre, né? Mas a argumentação, ela é avaliada Isso. na rubrica, e a argumentação, ela tem que estar coerente com a sua nação e como a sua nação se posicionaria perante aquele tema. Sim. Isso. Certo? Certo. Por isso que você não pode usar o pronome na primeira pessoa, por esse motivo. Exatamente. Exato. Tanto que o Marcos envia lá no Classroom. A gente tem um Classroom para cada comitê. E o Marcos envia lá a rubrica para todos os estudantes terem ciência do que eles estão sendo avaliados. Com antecedência. Com antecedência. Sim. Uns 2 meses antes, inclusive, foi enviado já em junho para os estudantes, para eles já terem essa ciência do que eles estão sendo avaliados. Para eles irem se programando realmente para essa avaliação. Fora o guia de regras, né? Que lá tá tudo mais detalhado sobre o que você pode ou não pode fazer no dia do debate. Isso também é disponibilizado para os alunos com uma antecedência junto com os guias de estudo. Olha, meninas, eu sei que existe o guia de regras, Uhum. mas mesmo assim, vocês podem responder algumas perguntinhas para quem está nos Claro. assistindo? São Sim. perguntinhas, assim, muito específicas, Uhum. mas se vocês puderem, são coisas que nem passam, de repente, pela cabeça de um professor, Sim. ou pela Ou pela mente de nossa, quem né? já está na segunda edição, de quem já está na terceira, mas para quem vai participar pela primeira vez, Claro. né? Eu tenho certeza que isso pode acalmar um pouquinho a ansiedade de alguns estudantes. A primeira Certo. vez é tudo muito novo, né? Não certeza. importa qual seja a experiência, é uma novidade. Sim. E Exatamente. quanto mais detalhamento, melhor, né? Com certeza. Então vamos lá. Sair da pauta em algum momento
perde ponto. Mas eu fico imaginando por que um estudante sairia da pauta, né? Sim. Porque assim, acho que eu posso começar a responder. Os temas, eles já são muito bem definidos de acordo com o comitê. E mesmo antes do comitê, já aconteceu a simulação da simulação, certo? Certo. E no primeiro dia de evento, acredito que também vai acontecer mais uma vez uma simulação. Isso acontece antes da leitura de DPO, né? Que a gente escolhe um assunto mais genérico, assim, mais de boa, Sim. pra debater com os delegados e todo mundo entender como que funciona realmente a hora da simulação mesmo de Sim. uma Assembleia Geral. Isso que a gente disse, um assunto mais de boa, não seria um assunto muito tranquilo, mas sim um assunto mais conhecido dos estudantes. Por exatamente. exemplo, os estudantes terão 30 minutos para debater a pena de morte. Isso. Tá? Legalização do aborto. 30 minutos para debater a pena de morte. Tá, então imaginem que eu sou um delegado que represento a China. Como será que a China enxerga esse assunto, a pena de morte? Será que é pertinente a China ser a favor ou será que é pertinente a China ser contra? Exato. E Isso. para que eu consiga defender esse assunto, eu tenho que ter um repertório histórico e cultural sobre a China, certo? Sim. Inclusive, Exatamente. você recebe uns minutinhos antes pra se preparar, pra pesquisar, porque é um assunto que a gente recebe na hora. A gente Legal. não sabe antes sobre o assunto da Simu, né? Em outras escolas, a gente pode até discutir se é melhor Todd ou Nescau. Mas Exato. no Beca é diferente. Verdade. É realmente assuntos como legalização do aborto, porte de arma, pena de morte. Mas, assim, é Teve muito uma mais simulação tranquilo. recente sobre a questão das mães de bebê reborn, né, no Isso. colégio. Foi. Que eu gostei muito do tema. Eu entendo muito os estudantes que reclamaram de ter que defender a favor, eles reclamaram muito. Eu entendo, porque pelo que eu vi nos bastidores, a maioria dos nossos estudantes são contra esse extremismo, Exato. né, em relação aos bebês reborns. Então, eu entendo todo esse contexto, mas só para falar para vocês que foi uma simulação da simulação, Isso. né? Não importa, como as meninas bem disseram antes, não importa a sua opinião pessoal sobre o tema, e sim como você consegue elaborar uma boa argumentação, Exatamente. né? Defendendo qual seria o posicionamento do seu país, Isso. né? Inclusive, esse foi um debate que a gente fez como simulação pro 9º ano, pra eles se familiarizarem mais. E foi muito engraçado, na verdade, as pessoas que foram a favor, porque apesar de ter se posicionado com formalidade, criaram uns argumentos, assim, que eu acho que é muito difícil de se pensar. Tinha gente falando que era mãe de bebê reborn. Nossa, foi uma loucura, mas foi muito bom para o pessoal entender como funcionam as questões, as Sim. noções, que são muito utilizadas durante os dias de debate também, né? Tá. Olha, vocês já podem responder mais 2 perguntas que estão aqui na minha listinha e que tem a ver com o que vocês disseram agora. O que seria isso? As questões Então, e tudo isso. são coisas que a mesa sempre pergunta, alguma questão ou moção em pauta? Nesse momento, você vai ver se você precisa de alguma coisa, por exemplo, ir ao banheiro, que é uma Tomar água. moção de privilégio pessoal, Isso. algo que você precisa pra você. Tá, porque Ou- tem uma pergunta aqui, desculpa te cortar, gente. Imagina! Mas tem uma pergunta assim. Se eu quiser ir ao banheiro, Então, eu devo pedir à mesa ou eu devo pedir ao staff? Como que a pessoa reage? Simula nesse aí momento? para nós. Imagina que eu quero ir ao banheiro. Vou fazer. você faz assim. Estou aqui super apertada. A mesa vai falar, tem alguma questão ou moção em pauta? Você levanta a sua A bandeira. mesa vai falar. A mesa Isso. Ela sempre fala. Eu levanto Ela aqui a minha pergunta bandeirinha. numa certa frequência, né? Isso, Toda- sempre. Isso. Eu. Toda vez que acabar algum discurso, ela vai perguntar, tem alguma questão, moção em pauta? Você levanta a sua bandeira. Aí você diz, moção de privilégio pessoal, Mas preciso ir ao você- banheiro. Antes de você falar isso, a mesa precisa te reconhecer. Isso. Porque vamos supor que você levantou a sua bandeirinha, mas a Paty também levantou a bandeirinha dela. Tá. Aí cabe à mesa decidir ou ver quem levantou primeiro a bandeirinha. Certo. Nesse sentido foi você. Então a mesa vai falar: a mesa reconhece a delegação da China. E aí você ok. vai falar:
moção de privilégio pessoal. Todas as moções e Então, questões... ir ao banheiro é privilégio pessoal. Privilégio Isso, pessoal. certo. Todas essas questões e emoções estão lá no guia de regras. E no Presentes Instagram. pra todo mundo. E no E Instagram. no Instagram. Verdade. Tá. Que é a forma mais fácil de você acessar. Inclusive, no dia, você vai receber um papelzinho explicando algumas das moções e questões mais usadas. E no Instagram, você pode deixar o Instagram aberto Isso. no Chrome pra ver, dar uma olhada se você tiver algum tipo de dúvida. Tá. Uhum. E além dessa questão de privilégio pessoal, qual é a outra? Nós temos várias. Tem algumas. Tem várias. É. Tem moção de privilégio pessoal. Eu Tem- posso pedir, de repente, 5 minutinhos para uma discussão livre. Sim. Tem mediação? Tem. Se chama debate não moderado. Isso. Então, Sim. a mesa vai dar um tempo. Você pode também sugerir, né, um tempo. E a mesa pode acatar ou não. E aí, é um debate não moderado. Então, é uma conversa sem mediação. A mesa Ou- não pode mediar esse debate. Isso. Ou um debate privativo. Inclusive, a mesa não vai ouvir esse debate, certo? É. Ela pode ouvir, mas ela não pode interferir. Isso. Tá. Então a mesa não pode falar nada. Tá, então Nada. para quem está em casa, imaginem que são aqueles minutinhos que você pode aproveitar para de repente fazer uma aliança, Isso. propor um Exatamente. acordo, Exato. negociar com outras nações, certo? É É esse um momento em que você pode conversar com as outras pessoas de forma livre, porque durante o debate é todo mundo em silêncio, você só vai se comunicar com outra pessoa por meio do correio diplomático. Isso. E escrevendo num papelzinho não dá pra você argumentar, você. Expor as suas Expor, ideias. exatamente. Completo. E Exato. também tem o debate privativo, que você sai com o país que você quer debater durante um período. Vocês conversam fora da sala com a presença de um staff. Debate privativo? Isso. Esse eu não presenciei ainda. É assim. Esse deve ser um acordo muito É estratégico, muito né? estratégico. De total. repente, para derrubar a argumentação de outras Exatamente, nações. Exato. Tá. Geralmente é feita por dois aliados. Pode Tá. ser por inimigos, países inimigos, para tentar se resolver. Já aconteceu de eu participar de outras escolas e eu participei da guerra da Rússia e da Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia saíram num debate privativo para discutir algumas coisas que eles não iriam conseguir discutir na frente de todo mundo. Isso já aconteceu também. Mas geralmente são dois aliados. Então vamos supor que a gente está no comitê da guerra, da Rússia e da Ucrânia. Eu sou a Rússia e a Gi é a China, dois aliados. E eu quero conversar com a Gi, porque a gente acabou de ouvir os Estados Unidos falar sobre algo muito negativo, né? A gente vai lá, faz um debate privativo. Eu e a Gi, a gente vai sair da sala para comentar sobre essa argumentação dos Estados Unidos. Você viu o que os Estados Unidos falou? Meu, não é possível. Vamos pensar numa estratégia contra os Estados Unidos. E é aquele momento que os dois países têm para resolver, para conversar sobre alguma coisa. E também tem minutos certos que a mesa pode acatar ou não, se você sugerir. Isso. E também precisa da presença do staff. Então, E de uma mesa. em qualquer momento que você sai da sala, tem que ter um staff ao seu lado. Tá. E para esse debate também tem toda essa orientação que vocês deram. Levanta a Isso. bandeira, Exato. a mesa cata, Aí a para pessoa vai poder falar. conseguir. Isso. Uhum. Aí vai Pode falar, ser que não seja permitido. Sim. Isso. Moção de debate privativo. A mesa vai falar quem? Quais são os países? Aí, Rússia, China e Ucrânia. A mesa cata. Aí eles vão sair, eles vão dizer, na verdade, 1 minuto pra mesa, de tipo assim, pode ser 5 minutos? A mesa vai falar, a mesa cata. Ou seja, a mesa aceita. Então, eles vão sair da sala, vão ficar 5 minutos pra discutir só entre esses países. E, enquanto isso, dentro do comitê, ainda está rolando Isso que eu ia o perguntar. debate. Ah, tá. Tá todo mundo debatendo lá dentro. Só esses países não estão participando. Então, por isso que a mesa pode aceitar ou não. Porque tem algumas vezes que aquele país está sendo muito procurado durante o debate e alguém quer um debate privativo com ele. Se o país sair ali, a pessoa que tá, né, representando o país, sair naquele momento, não vai ajudar nem as outras pessoas, nem a própria pessoa a sair, deixar de ouvir algumas questões. Esses né, são de- os tipos de emoções que a gente tem que ter muito certo o que vai fazer. Porque é o que a Rafa falou, pode prejudicar muito o andamento do debate, mas também pode ajudar. Então, no momento que tá quase na resolução, é muito bom pedir um debate não moderado. Porque aí vocês criam esse documento de resolução juntos, um país depois lê, né, pra ver se todo mundo vai ou não aceitar. Mas é muito estratégico, realmente. Sim. Uma pergunta simples, mas importante. Certo. Podemos levar caderno ou Chromebook?
Claro, é o essencial. É o que a gente realmente orienta os estudantes a levar, principalmente o Chromebook. Porque lá é o seu material de pesquisa. É onde, na Simu da Simu, você vai pesquisar as informações que você vai discutir. É o período que você vai escrever. Geralmente, durante a assembleia, uma dica também para os estudantes do 9º ano, a gente costuma criar um Google Documentos. Que nós do Colégio Becker já estamos acostumados com essa metodologia do Google Docs. E geralmente a gente cria um Google Docs e coloca todas as informações lá, do seu país, dos outros países. Então Sim. quando eu tô lá na assembleia, geralmente, quando eu quero usar alguma coisa contra outro país, é no Google Documentos que eu vou lá, vou escrever sobre o outro país, vou colocar as coisas negativas pra usar contra o país. Você vai Então, organizando toda a sua argumentação Isso. ali em um texto. Isso. E aí, a possibilidade de você ser assertivo no momento da sua Da fala. exposição oral é muito Isso. maior, certo? Muito maior. E é muito bom porque se um país direcionar a fala pra você e falar algo que você não sabe, dá pra você pesquisar também e Tá. aí rebater o argumento que ele trouxe. E aí que entra a importância do Chrome. Exatamente. Trazer o Chrome. Mas assim, é muito bom você ter essas anotações, criar, pode ser um ou mais do Google Docs, porque é bom porque você não precisa decorar, né? Você precisa ter em Inclusive- mente os assuntos principais que vão abordar aquele Sim. debate. Inclusive, eles podem levar o caderninho de estudos Sim, deles, podem, né? podem Porque eles sim. começam, eles enchem cadernos e cadernos aí. Exato. Né? Imagina o comitê histórico esse ano, Então, Nossa. né? O tanto de informação. total. Sim. Chromebook carregado, tá bom, Por pessoal? favor. Exatamente. Carreguem Por os favor. seus Chromes todos os dias, que isso é muito importante. Se de repente Muito. acabar a bateria, Acabou é uma sua pesquisa. ferramenta a menos, Exato. né, nesse dia. Exato. Uma outra situação, são 3 dias de evento. Uhum. O que acontece se um delegado faltar em um dos dias ou em 2 dias do evento? Isso gera... Tcharam! Pois é, olha, primeiramente, não faltem, pelo amor de Deus, porque isso atrapalha tanto a mesa, atrapalha o comitê. A gente faz uma chamada nesses 3 dias, a mesa realiza essa chamada, para saber se todos os estudantes, todos os delegados estão presentes. A falta do delegado é meio que a falta de um país, que é muito importante. Então, imagina no comitê histórico, a Alemanha sair, não vir. É um prejuízo gigantesco para a Assembleia no geral. Essa pessoa perde algumas das... Além de perder nota, que também vale, a participação é uma das avaliações que o professor vai gerar ali, né? Uma das evidências ali que o professor gera. Então, além de atrapalhar o debate, atrapalha na nota. Tá. Então, fica em questão da pessoa, mas é muito prejudicial pro evento. Rafa, sobre o traje. Uhum. Colocaram assim: pode ir de uniforme? Se eu estiver com um traje errado, eu vou perder nota? Sim. Isso é uma das rubricas Bastante. avaliativas. A gente tem que estar formal, com roupas não transparentes, sem decote, sem saias muito curtas para as meninas. Tá. Não pode usar uniforme, camisetas de time. Tem que estar realmente se sentir em um ambiente diplomático, né? Mas também há algo muito legal que países que têm vestimentas típicas podem usar. Então, assim, hijab, tem aqueles chapeuzinhos da Rússia, né? Você pode Isso. usar e é muito legal. É Tira- muito legal. É Tira muito essa legal. formalidade, mas ao mesmo tempo continua mostrando o quanto você representa aquele país. E aquela Né? cultura, né? Exato. Sim. Eu já vi acontecer muitas vezes e realmente é muito, muito muito, legal. muito legal. Quando Exato. tem um delegado trajado como a sua nação, Uhum. né? Inclusive, um marketing aqui do Becamum. Se vocês entrarem lá no nosso Instagram e no nosso TikTok, vocês vão achar diversas pessoas de diversos trajes diferentes pra vocês se inspirarem muitas vezes, né, gente? Inclusive, a gente fez um post Exato. justamente pra isso, com inspirações. Então, tem estilo de calça pra você usar, blazers, Blusas, combinação de sapatos. cores, sapatos. A gente fez justamente pra essas pessoas que não têm muita ideia do que usar. Mas assim, não é muito difícil. Eu tô com uma roupa aqui que daria super pra gente Exato. ir num debate, sabe? Já o meu não, porque eu tô com algumas transparências na blusa. E isso poderia me impedir de participar, que é o que também é uma das perguntas, né? Se a gente pode ser impedido de entrar na assembleia se usar outra roupa. O uniforme, já aconteceu de alguns estudantes entrarem de uniforme e eles não puderam participar do debate. Eles assistiram, porque eles não estavam formalmente trajados, eles não seguiam uma regra do evento, porque é uma regra do evento. Tá. E meio que você descumprir uma regra do evento pode te prejudicar bastante. Então, essa pessoa não pôde participar.
E qualquer pessoa que, por exemplo, principalmente as meninas, que tem costume de usar uma roupa mais decotada, uma saia mais curtinha, também pode ser impedido de entrar. Sim. Aí, às vezes, você pode ligar pra sua mãe pra pedir pra trazer roupa, mas aí fica uma situação meio desconfortável pra você. É melhor se pro evento. preparar antes, É né, melhor a Rafa? preparação antes. Então, pessoal, traduzindo assim de uma maneira muito clara, não é um dia normal de aula, né? Aquele dia em que você vai com o seu uniforme, mas também não é um dia de festa, um dia de balada. Então, muito cuidado com o tamanho da saia, com o tamanho do vestido, com Decote. o decote. Imagina assim, se eu fosse para minha primeira entrevista de emprego, como eu Perfeito. me vestiria, Perfeito. né? Você precisa se vestir como um adulto necessariamente, né? Não necessariamente. Não. Você pode se vestir como um jovem, uma jovem, numa situação um pouco mais formal. Você Certo, se adaptar meninas? com as coisas que você tem. Você não precisa sair comprando desesperado. Nossa, eu preciso de um terno. Não precisa. É Sim. você se adaptar. Então, usar uma calça Sim. mais comprida, Uma blusa de gola blusa. alta. Exatamente. Sim. É você se adaptar. Inclusive, pessoal, dá para repetir a roupa, né? Exato, não Sim. tem Né? problema nenhum. Escolham fazer roupas, combinações, né? escolham roupas que estrategicamente você consiga, né? Meninos, você não tem uma camisa? Não tem problema, empresta do pai, empresta do Do tio, amigo. empresta de um primo, É. de um amigo, vocês conseguem se organizar, desde que isso seja realizado com antecedência, né? Exatamente. Planeja a sua roupa dos 3 dias do evento e pronto. Sucesso, Exatamente. né? Perfeito. Meninas, eu já quero agradecer a participação de vocês. Vocês esclareceram muitas dúvidas. Tenho certeza que vocês contribuíram muito com esses estudantes que vão participar pela primeira vez. E até mesmo com os estudantes que vão participar pela segunda, pela terceira, né, Paty? Sem dúvida. Cada um Foi tem essencial. o seu tempo, Um foi bate-papo essencial. essencial. Foi incrível. Parabéns pelo comprometimento de vocês, pelo Obrigada. engajamento. Realmente nós ficamos assim com um orgulho imenso, né? Em alguns momentos eu até esqueço que vocês são estudantes, né? Tamanha competência que vocês desenvolveram nesse processo todo. De verdade, parabéns. Obrigada. Agradeço. Obrigada. Vocês querem deixar algum recadinho final para quem vai participar ou para quem já participou? Somos todas ouvidos agora nesse momento para vocês. Gente, se preparem com antecedência. Tenham calma, pesquisem e no dia aproveitem. Vocês estudaram, então aproveitem. É uma experiência nova e agrega muito na sua vida, nas suas amizades, na sua oratória. E é essencial. Exato. Aceitem participar e vão com tudo, porque eu sei que todos são capazes. E não tenham medo, gente. Esse é o principal, eu acho. Vão sem medo. Todo mundo ali é estudante, igual vocês. Pode não ser a primeira vez das outras pessoas, mas todo mundo já teve uma primeira vez. Então todo mundo entende o nervosismo, o medo, a vergonha de falar. Mas não deixem de falar. Agarrem todas as oportunidades que o projeto dá, né? Então todas os nossos materiais de aprendizado, de ensino, que a gente disponibiliza o tempo todo para vocês lá no Classroom, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais do projeto. Então agarrem a oportunidade, vão sem medo, respirem que tudo vai dar certo. Quem sabe vocês ganham um prêmio também. Exatamente. legal. E qualquer dúvida ou conselho que vocês tiverem, vocês podem procurar A a gente equipe. da organização, Isso. que a gente vai esclarecer e ajudar vocês. É isso. Uau! Alguma sugestão, alguma dica? Eu acho importante, sim. Eu acho que a minha fala, ela caberia para as famílias, né? Eu acho que os pais, né, que estiverem aí acompanhando, né, esse conteúdo que a gente acredita que seja importante, eles têm noção, ter visibilidade, porque é uma forma da gente trazer isso, né? Mas as famílias que têm lá o seu filho em casa, trazendo essas angústias, essas preocupações, que a família entenda a grandiosidade, o objetivo principal, né? Que quanto escola e quanto estudantes que têm esse desdobramento entendam a importância do filho estar desenvolvendo isso e entenda que por trás disso tem pessoas que estão ali acolhendo, motivando, incentivando, para que a gente tenha o quê? Né? Um profissional aí melhor capacitado, tá? Exatamente. É isso, acho que vai para as famílias, ok? Muito obrigada pela sua Imagina. presença, foi muito Que isso. importante. Eu que agradeço. Inclusive, foi muito bom esse aprofundamento que a Paty pôde fazer nas questões emocionais, Com né, do certeza, projeto. Obrigada. Foi muito valiosa a sua participação Obrigada. hoje, tá bom? Colégio Beca, qualidade no presente e sucesso no futuro.